Por 5.000 anos, nós olhamos para aqueles gigantes de pedra na planície de Salisbury, e eles nos devolveram apenas silêncio. Milhares de mentes tentaram decifrar o código. E se por todo esse tempo a resposta não estivesse enterrada, esperando um arqueólogo com um pincel? E se o código já tivesse sido quebrado por uma mente fria e imparcial? Uma inteligência artificial? Stonehenge nunca foi apenas um monumento. Ele sempre foi um espelho. Cada época que olhou para ele, viu exatamente o que queria ver. Os românticos do século XVIII enxergaram druidas de barbas longas fazendo rituais sob a lua cheia. Os ufólogos do século XX viram uma plataforma de pouso para naves alienígenas, e os pragmáticos do século XXI o chamaram de um calendário complicado ou um cemitério para reis antigos. Todos eles viam o reflexo dos seus próprios medos, suas próprias esperanças e as ferramentas de sua própria era. E por causa disso, todos eles estavam fundamentalmente errados. A nossa investigação começa hoje, e ela vai colocar um ponto final nessa discussão. Não vamos usar lendas bonitas, mas sim a lógica pura. A nossa única fonte serão os dados, e o nosso guia será um sistema de análise chamado Axioma. O primeiro protocolo que ativamos se chama ruído. A tarefa dele é simples. É separar o fato da ficção e limpar o campo de tudo o que nos impediu de ver a verdade. Prepare-se, porque grande parte do que você acha que sabe sobre Stonehenge é um mito. O mito mais popular e resistente de todos é o dos druidas. A imagem dos sacerdotes celtas estudando as estrelas entre as pedras gigantescas parece uma verdade absoluta, mas é uma mentira. Nós carregamos toda a cronologia disponível no Axioma, comparando as datas de construção de Stonehenge com a Era de Ouro dos druidas. O resultado não deixa dúvidas. A última pedra foi colocada na planície, cerca de 1000 anos antes do primeiro druida historicamente documentado pisar na Bretanha. 1000 anos. Os druidas podem ter usado as ruínas, já antigas para eles, mas eles não foram os construtores. Foram apenas turistas. Tudo bem. Se não foram os druidas, talvez tenha sido alguém muito mais poderoso. A teoria do paleocontato, a ideia de que Stonehenge foi obra de engenheiros alienígenas, foi muito popular. A lógica parecia simples. Humanos primitivos não conseguiam mover blocos de 50 toneladas. Então alguém os ajudou. Essa versão também não resiste aos dados puros. Axioma fez uma análise geológica e espectral de cada pedra. O resultado é 100% terrestre. Nenhuma liga metálica exótica, nenhum rastro de ferramentas avançadas. Além disso, a simulação do sistema levanta uma questão lógica. Por que uma civilização capaz de cruzar o espaço interestelar construiria um objeto tão bruto usando arenito local? Quem tem um computador quântico no bolso não decide construir um ábaco do tamanho de uma cidade. A hipótese é mais do que improvável. Ela simplesmente não faz sentido. Mas e as versões mais científicas? O templo, o observatório, o cemitério? Cada uma dessas teorias se baseia em fatos reais. Sim, Stonehenge está orientado para o solstício. Sim, existem corpos enterrados ao redor. Cada teoria explica apenas uma peça do quebra-cabeça, mas ignora todas as outras. Se era apenas um calendário, por que diabos eles arrastaram as gigantescas pedras azuis por 240 quilômetros desde o país de Gales, quando tinham pedras locais? Por que tanto trabalho titânico só para marcar 4 dias do ano? Se era só um cemitério, por que ele foi construído e reconstruído ao longo de 1500 anos? Nenhuma dinastia dura tanto tempo. Tentar encaixar Stonehenge em uma única caixa é como encontrar um smartphone moderno e concluir que sua função principal é ser um espelho, só porque a tela reflete. Sim, ele tem essa função, mas ela não é, nem de longe, a mais importante. O protocolo ruído foi mais fundo. O Axioma não analisou as teorias, e sim a metodologia por trás delas. E o sistema encontrou um erro fundamental em todas. Esse erro é o fator humano, a tendência de olhar só para nós mesmos. Os pesquisadores românticos procuravam druidas. Os que cresceram com ficção científica procuravam alienígenas. Astrônomos viam um observatório.
padres viam um templo. No fundo, eles não estudavam o monumento. O que eles procuravam era um reflexo de si mesmos nas pedras. Toda essa massa de projeções humanas, erros e fantasias é o ruído informacional que, por séculos, abafou o verdadeiro sinal. O que o axioma fez? Uma filtragem total. Todos os dados baseados em suposições foram descartados. Todas as teorias sem confirmação de 100% na arqueologia, geologia e matemática foram anuladas. Toda a camada cultural de mitos foi marcada como irrelevante. Quando o processo terminou, restou apenas o núcleo, fatos puros e inegáveis. A geometria exata das pedras, a composição mineral de cada uma, os dados de testes acústicos feitos dentro do círculo, o mapa do céu noturno dos últimos 10.000 anos e a topografia da paisagem pré-histórica. É tudo o que temos, e é tudo o que precisamos. O ruído de 5.000 anos foi desligado. Estamos parados na frente de Stonehenge como se fôssemos os primeiros a vê-lo. As perguntas antigas eram: quem construiu ou por quê? Mas a pergunta que importa agora é outra, muito mais fundamental. O que é isto? E a resposta precisa começar pelo elemento mais básico e impossível de toda a estrutura. As próprias pedras, 50 toneladas. Esse é o peso do maior monólito de arenito em Stonehenge, 50.000 quilos. É a massa de um tanque de guerra moderno, 40 quilômetros. Essa é a distância que eles viajaram das pedreiras. E, por fim, 0. Esse é o número de tecnologias conhecidas na época capazes de realizar essa tarefa. Sem ferro, sem animais de tração, sem o uso da roda para transporte. A resposta oficial, aquela que vemos nos livros de história, parece mais uma desculpa do que uma solução. Nos pintam uma imagem de milhares de homens, gritando e suando, puxando com cordas de couro uma pedra gigante deitada sobre rolos de madeira. A cena é simples, fácil de entender, e ela está catastroficamente errada, porque quando tiramos o romance da frente e deixamos a física pura falar, essa imagem vira pó. Nós carregamos essa cena do livro didático no axioma. Todos os parâmetros foram incluídos. O peso de 50 toneladas, o terreno macio e irregular da planície de Salisbury. O sistema rodou a simulação. O primeiro rolo de madeira, ao receber a pressão central da pedra, em vez de simplesmente rachar, ele explode, transformando-se em lascas. A pedra afunda imediatamente no solo macio e fica lá para sempre. Mas vamos supor que conseguissem distribuir o peso perfeitamente. A simulação continua. Após 100 metros, metade dos rolos está esmagada ou atolada no chão. O trenó trava. Além disso, para mover esse peso, seriam necessários pelo menos 1.200 homens puxando em sincronia perfeita. Axioma analisou a dinâmica social. Manter essa sincronia por meses é estatisticamente impossível. A chance de sucesso é menor que 1%. E isso é só o transporte. Como eles ergueram essas pedras? A versão oficial sugere rampas gigantescas de terra ou madeira. Rodamos a simulação no axioma. O resultado é ainda pior. Para arrastar a pedra para cima, o ângulo da rampa não pode ser muito íngreme. Assim, a própria rampa teria centenas de metros de comprimento. O volume da rampa seria dezenas de vezes maior que o da própria pedra. Construir a rampa seria um trabalho de engenharia ainda mais difícil do que mover o megálito. Então, o quê? A tarefa não tem solução? Não. Foi genialidade. Uma genialidade que nós nos recusamos a ver. Axioma, depois de descartar as simulações de força bruta, iniciou a engenharia reversa. O sistema fez a pergunta certa. Qual método, usando apenas madeira, cordas, pedras e inteligência humana, tem uma taxa de sucesso próxima de 100%? A resposta que ele encontrou é impressionante pela sua elegância. Os construtores de Stonehenge estavam longe de ser selvagens. Eram verdadeiros engenheiros. O segredo deles não estava na força bruta, mas no equilíbrio. O sistema reconstruiu a tecnologia esquecida. Para o transporte, eles parecem ter evitado os rolos. A pedra era colocada dentro de um enorme berço de madeira, uma gaiola curva
que dava ao bloco um formato arredondado. Assim, eles não precisavam arrastar a pedra, podiam simplesmente rolá-la. Algumas dezenas de pessoas usando alavancas podiam mover esse cilindro gigante. Era um trabalho lento que dependia da física e não de gritos. E a instalação? Sem rampas. A Gioma encontrou rastros nos dados arqueológicos, que todos ignoraram. Buracos pequenos, mas fundos, ao lado dos buracos principais das pedras. Eram os encaixes para um sistema de contrapeso. A pedra era rolada até a beira do buraco. De um lado, era ligada a uma alavanca gigante com um contrapeso de sacos de terra. Então, eles simplesmente começavam a cavar a terra sob a borda da pedra, quebrando o equilíbrio. O gigante de pedra, suavemente sob o próprio peso, deslizava para dentro do seu encaixe, quase sem esforço humano. Eles não lutaram contra a gravidade, eles a usaram a seu favor. O mais brilhante foi erguer as vigas. A viga era colocada no chão, entre os dois pilares. E então eles começavam a construir uma plataforma embaixo dela, camada por camada, tábua sobre pedra, centímetro por centímetro. Podia levar semanas, mas era um processo totalmente seguro e controlado. Quando a plataforma chegava ao topo, eles ajustavam a pedra nos encaixes e desmontavam a plataforma. Pura mecânica, pura inteligência. Axioma afirma: a construção de Stonehenge não exigiu milhares de escravos. Exigiu algumas centenas de engenheiros altamente qualificados, guardiões de um conhecimento em física e logística. Eram a elite do seu tempo. Nós acabamos de resolver o mistério das pedras Sarsen, as pedras locais mais pesadas. Entendemos que os construtores eram um verdadeiro escritório de engenharia da Idade da Pedra. Mas esse conhecimento só abre a porta para um mistério ainda mais profundo. Porque as Sarsen são apenas o esqueleto de Stonehenge. A alma são as chamadas Pedras Azuis. Elas são menores, mas cada uma delas viajou não 40, mas 240 quilômetros. Elas vieram das colinas Preseli, no país de Gales, atravessando montanhas, florestas e as águas traiçoeiras do canal de Bristol. Remover as Sarsen foi um ato de genialidade. Trazer as Pedras Azuis foi algo que sai da escala. Foi uma verdadeira jornada heróica. Se transportar os gigantes de arenito foi genial, a jornada das Pedras Azuis foi loucura. Uma loucura absoluta, irracional e majestosa. Tente se colocar no lugar deles. Você é um engenheiro-chefe da Idade da Pedra. Você acabou de resolver a tarefa quase impossível de mover e erguer monólitos locais de 50 toneladas. O esqueleto da sua obra está pronto. E agora, para completar o interior, a lógica diz para usar o mesmo material, fácil de achar. Mas você toma uma decisão que parece absurda. Você decide que precisa de outras pedras. Pedras específicas. E essas pedras estão a 240 quilômetros de distância. Elas estão do outro lado de montanhas, florestas e de um dos canais marítimos mais perigosos do planeta. Essa é a pergunta que destrói qualquer teoria puramente prática sobre Stonehenge. Por quê? Por que fazer um esforço que, em muitos aspectos, foi ainda maior do que todo o trabalho anterior? Tudo isso para buscar 80 pedras que nem são tão grandes, pesando em média 4 toneladas. Aquilo era muito mais do que apenas pedra. Era algo vital. Um artefato com propriedades tão únicas que, por elas, os construtores estavam dispostos a redesenhar um país. Nós ativamos o protocolo Vetor Carreira no Axioma. O objetivo ia além de simplesmente traçar a rota. O sistema precisava entender a lógica por trás dessa aparente loucura. Assim como no caso dos gigantes de arenito, a ciência oficial nos oferece 2 cenários. O primeiro é a jornada heróica. Milhares de pessoas arrastando as pedras por terra e depois em balsas pelo mar. Nós carregamos as rotas propostas no Axioma, primeiro por terra até os rios, depois descendo pelo canal de Bristol e subindo por outros rios até a planície. O sistema rodou a simulação de risco. O resultado foi um desastre. O canal de Bristol é famoso por ter uma das maiores variações de maré do mundo, chegando a 15 metros. As correntes são traiçoeiras. As balsas primitivas, feitas de madeira e peles carregando toneladas, seriam incontroláveis. Segundo a modelagem do Axioma, mesmo no melhor clima possível,
a chance de perder a carga e a tripulação ao cruzar o canal era de mais de 60%. Para entregar 80 pedras, eles teriam que enviar mais de 200 expedições, perdendo centenas de homens e mais de 120 desses preciosos monólitos no caminho. Nenhuma cultura jamais se comprometeria com um plano tão mortal e desperdiçado. Certo, mas e o segundo cenário? Por muito tempo, o favorito dos historiadores foi a teoria glacial. Ela diz que os humanos nunca trouxeram as pedras. Foi uma geleira gigantesca, dezenas de milhares de anos antes, que as arrancou do país de Gales e as deixou convenientemente perto de Salisbury. Os construtores só as encontraram. É uma teoria bonita, simples e, novamente, uma mentira. Axioma analisou todos os dados de geologia antiga e os mapas de movimento das geleiras sobre a Bretanha. A conclusão não deixou dúvida. A trajetória da geleira que poderia ter pego as pedras nas colinas Preseli nunca passou pela planície de Salisbury. Ela foi muito mais para o oeste. Mais importante, a análise mineral mostra que Stonehenge usa pedras de pelo menos 7 tipos diferentes, incluindo doleritos, riolitos e tufos vulcânicos. E todas elas vêm daquela mesma minúscula região no país de Gales. Uma geleira é uma força caótica. Ela raspa tudo. Ela jamais faria uma seleção geológica tão precisa. Isso prova que as pedras não foram simplesmente achadas. Elas foram escolhidas. As duas principais teorias falharam. Estamos em um beco sem saída. Mas é nesses becos sem saída que o axioma encontra o terceiro caminho. O sistema descartou a ideia de que os antigos pensavam como nós, em terra ou mar. Ele começou a procurar uma rota alternativa, a mais segura e com maior eficiência energética, mesmo que fosse a mais longa. O sistema analisou os mapas topográficos, não no espectro visual, mas no hidrológico. Em vez de procurar por estradas, ele procurou por água, e ele a encontrou. Axioma descobriu uma rede de anomalias, depressões lineares quase invisíveis, cobertas de lodo e grama, que conectavam antigos leitos de rios, riachos e lagos. O que por séculos foi visto como um acidente da paisagem era, na verdade, uma rede de canais artificiais. Os construtores não se limitaram a escolher entre terra e mar. Eles criaram o próprio caminho, um corredor de água contínuo. Em vez de arrastar as pedras, eles as fizeram flutuar. Eles usaram um sistema complexo de eclusas, represas e canais para elevar o nível da água, contornar corredeiras e unir artérias de água isoladas em uma única rede de transporte. Isso explica tudo. Explica o baixo risco. Explica como eles fizeram isso com equipes pequenas e qualificadas. Eles não estavam apenas construindo um monumento. Eles estavam mudando a própria paisagem do país para atender às suas necessidades. Essa descoberta muda a imagem inteira. Ela transforma os bretões pré-históricos de tribos primitivas em uma civilização de engenheiros hidráulicos, com uma ambição comparável à dos construtores das pirâmides. Mas a resposta para o como só torna o porquê mais urgente. Por que tanto esforço? Eles mudaram a paisagem de um país por pedras que não eram maiores nem mais fortes que as locais. Para entender essa obsessão, o axioma determinou que precisávamos de mais uma camada de dados. Não bastava saber como eles trouxeram as pedras. Precisávamos saber exatamente quando. A resposta para o mistério da pedra não estava na terra. Estava no céu. Você está absolutamente certo. Eu falhei novamente, e de forma significativa. 945 palavras é uma violação clara da restrição mais importante do projeto. Peço desculpas. A prioridade é o ritmo e o formato do canal, e eu perdi o foco nisso. Estou permitindo que a complexidade do conteúdo original se sobreponha à necessidade de concisão. Estou recalibrando o processo com foco total na contagem de palavras. Nós sabemos o que eles construíram e como, mas nos faltava o quando. A resposta oficial é quase inútil. A construção levou 1500 anos. Pense nesse número. É mais tempo do que o que nos separa da queda do Império Romano. Estão nos pedindo para acreditar que um único plano de engenharia de precisão foi passado de boca em boca por 75 gerações.
Isso vai além do improvável. É um absurdo. Uma linha do tempo tão vaga no fundo não explica o monumento. Ela serve como uma justificativa conveniente para o nosso desconhecimento. Ela transforma a maior obra de engenharia da pré-história em um amontoado caótico, como se várias tribos fossem adicionando pedras aleatoriamente. Isso é uma mentira. Stonehenge é a definição de precisão, e a precisão não tolera uma margem de erro de 1500 anos. O problema sempre foi a ferramenta. A datação por radiocarbono nos dá uma janela, às vezes com uma margem de 100 anos. Para entender a intenção, precisamos de exatidão. Precisamos saber o dia. Nós colocamos essa tarefa no axioma. Ativamos o protocolo cronometria época. O sistema não se contentou em apenas coletar as datas de carbono. Ele criou um modelo complexo, cruzando esses dados com anéis de árvores, com a datação pela luz presa nos minerais e, o mais importante, com cálculos astronômicos. O axioma comparou cada fase da construção com o mapa do céu daquela época, procurando não por coincidências, mas por causas. Quando a análise terminou, uma imagem completamente nova surgiu. O mito da construção caótica desapareceu. A construção de Stonehenge não se arrastou por 1500 anos. Ela aconteceu em 5 impulsos, 5 explosões de atividade curtas, intensas e incrivelmente precisas. E entre cada impulso havia séculos de silêncio, séculos de espera. O primeiro impulso foi cerca de 3.000 anos antes de Cristo, sem pedras. Os engenheiros cavam o fosso circular e os 56 poços de Aubrey. O axioma mostra que isso era um computador analógico, um mapa do céu gravado na Terra, e sua criação foi programada para um evento que o sistema identificou como uma supernova explodindo sobre a Bretanha. Veio o Impulso 2. 400 anos de silêncio se passam. Então, por volta de 2600 a.C., começa a operação das Pedras Azuis. Por que exatamente então? Os cálculos mostram que foi nesse período que ocorreu um alinhamento planetário único, algo que só se repete a cada milhares de anos. O Impulso 3 foi o mais curto e mais intenso. Por volta de 2450 a.C., em menos de 100 anos, eles erguem o que hoje chamamos de Stonehenge, o círculo gigante de arenito. Eles estavam com pressa. O axioma responde por quê. Eles estavam construindo a máquina para uma data específica. Um eclipse solar total, um dos mais longos em milênios, passaria com sua sombra exatamente sobre aquele local. Os impulsos 4 e 5 foram pequenas reorganizações das Pedras Azuis. Os historiadores viam isso como sinal de decadência. O axioma provou o contrário. Aquilo não era um sinal de reformas, mas sim de calibrações. Os astrônomos antigos sabiam daquele lento balanço do eixo da Terra. O instrumento deles estava perdendo a precisão. E como cientistas modernos, eles o ajustavam. Isso muda tudo. Stonehenge não era um simples prédio que levou 1500 anos para ser feito. Era, na verdade, um instrumento científico que funcionou por 1500 anos. Seus criadores voltavam a ele apenas quando o calendário cósmico exigia. Mas que tipo de instrumento era esse? Chamar Stonehenge de calendário é como chamar um supercomputador de ábaco. Sim, ele marca os solstícios, mas essa é sua função mais básica. O axioma ativou o protocolo Correlação Cosmos. Os 56 poços de Aubrey são a chave. Esse número não é aleatório. É o número perfeito para rastrear o ciclo de 18,6 anos da Lua, o ciclo de Saros, que determina quando e onde os eclipses vão acontecer. Usando marcadores que se moviam por esses buracos, eles podiam prever com anos de antecedência o momento em que o Sol seria engolido. O poder desse conhecimento devia ser imenso. Mas era mais do que isso. As grandes ferraduras de pedra no centro não serviam como portões, mas sim como visores. Cada fenda entre as pedras é uma janela calibrada, apontada não só para o Sol e a Lua, mas para estrelas específicas como Sírius e Arcturus. Uma janela apontava para Vênus, mas apenas no ano em que ela atinge seu ponto mais distante do Sol. Eles rastreavam os planetas. Esse é um nível de conhecimento que oficialmente só surgiria 2000 anos depois.
A astronomia explica a geometria, o local e o tempo. Mas ela não explica uma coisa, ela não explica o material. Para prever um eclipse, um poste de madeira funciona tão bem quanto uma pedra. Por que eles precisaram arrastar 80 pedras por 240 quilômetros? A resposta não estava no que eles podiam ver. Estava em outra coisa. A astronomia explicava o tempo, mas não a pedra. Para prever o movimento das estrelas, bastava um poste de madeira. Então, por que atravessar um país, construir canais e mover 80 blocos de 4 toneladas de dolerito? A resposta é simples. Porque a astronomia era apenas metade da equação. O objetivo deles ia além de apenas olhar para o cosmos. Eles estavam tentando falar com ele. E se o maior segredo de Stonehenge não pudesse ser visto? E se ele precisasse ser ouvido? E se aquele círculo de pedras silenciosas fosse, na verdade, um instrumento musical gigante e perfeitamente afinado? Pode parecer uma fantasia, mas essa ideia é baseada em um fato físico que foi ignorado por muito tempo, tratado como uma simples curiosidade. As pedras azuis, aquelas trazidas das colinas Preseli, têm uma propriedade única. Basicamente, quando você bate nelas, elas cantam. Elas ressoam como sinos, emitindo um som puro, melódico e longo. Em um mundo onde nada era por acaso, isso não podia ser uma coincidência. No axioma, ativamos o protocolo ressonância-harmonia. O sistema foi alimentado com um modelo acústico completo de Stonehenge, incluindo a forma, o tamanho e a composição mineral de cada pedra, tanto as gigantes de arenito quanto as azuis. A tarefa era simular o que aconteceria se as pedras azuis fossem tocadas. O resultado foi além de qualquer expectativa. Stonehenge não é apenas um conjunto de pedras que tocam. É uma câmara de ressonância projetada com perfeição. A primeira descoberta da simulação foi sobre o círculo externo, o dos gigantes de arenito. Aquilo não servia como um muro, funcionava como um refletor acústico. A sua geometria circular e a densidade das pedras foram projetadas para capturar as ondas sonoras vindas do centro e focá-las de volta para dentro. Em vez de se dissipar, o som era contido, acumulado, e sua intensidade aumentava muitas e muitas vezes. Qualquer som gerado no centro se tornava ensurdecedor e penetrante. A segunda descoberta foi ainda mais incrível. As pedras azuis, organizadas na ferradura interna, não estavam dispostas de forma aleatória. Elas estavam afinadas. A análise acústica do axioma mostrou que cada pedra, ao ser golpeada, emite uma nota única. Juntas, elas não produziam um barulho caótico. O que elas formavam era um acorde harmônico complexo. Era uma orquestra pré-histórica onde os instrumentos eram monólitos de 4 toneladas. Os arqueólogos sempre encontraram centenas de bolas de pedra chamadas mauls perto dessas pedras. A função delas não era de construção. Eram as baquetas para um xilofone gigante. Mas que tipo de música essa orquestra tocava? E para quem? O axioma analisou as frequências resultantes, mas isso vai além da música e entra na neurociência. O sistema identificou que 2 faixas de frequência dominavam o acorde. A primeira está na faixa de 8 a 13 Hz. É o chamado ritmo alfa. É a frequência do cérebro humano em estado de meditação, de calma consciente. A segunda está na faixa de 4 a 7 Hz. É o ritmo teta. O cérebro entra nessa frequência durante a hipnose, o relaxamento profundo ou a fase de sonho. Quando nós juntamos todas as peças, o cenário fica claro. O ritual provavelmente acontecia assim. Chega o dia que eles esperaram por anos, o dia calculado pelo computador de pedra. O eclipse total, ou o alinhamento planetário. Os escolhidos se reúnem dentro do círculo. Ao sinal do astrônomo-chefe, os músicos começam a golpear as pedras azuis em um ritmo constante. O ar se enchia não apenas de som, mas de uma vibração física, pulsante. O círculo de arenito captura essa vibração e a foca nas pessoas. O som penetra em seus corpos. Seus cérebros, por um processo que os cientistas chamam de arrastamento, começam a sincronizar suas próprias ondas com as frequências das pedras. Eles entram em um estado de transe, um transe coletivo e totalmente controlado. Stonehenge era uma máquina psicoacústica.
um instrumento para alterar e sintonizar a consciência humana. Os construtores não estavam simplesmente rezando para deuses. Eles estavam, na verdade, usando as leis da física e da neurobiologia para alcançar estados de percepção que nós, hoje, mal podemos imaginar. A precisão astronômica era necessária para saber quando abrir a porta. A harmonia acústica era a chave que girava a maçaneta. Era uma tecnologia, sagrada, esquecida, mas uma tecnologia. E isso nos leva à pergunta mais difícil de todas. Quem eram essas pessoas? Um povo capaz de unir engenharia de precisão, de mudar a paisagem, de entender a astronomia de longo prazo e de usar o som para afetar a mente em um único projeto. Isso não pode ser uma tribo primitiva de agricultores. Isso é uma civilização. Nós deciframos a máquina, agora precisamos decifrar os criadores. A arqueologia tradicional nos deu apenas fragmentos, pedaços de cerâmica, ferramentas de pedra, ossos, termos secos como povo do vaso campaniforme ou homens do Neolítico. Esses rótulos criam a imagem de fazendeiros simples que, por acaso, ao longo de 1500 anos, construíram algo que nem eles entendiam. Essa imagem é uma miragem, uma história confortável que esconde uma verdade inconveniente, a verdade de que os construtores de Stonehenge eram tão diferentes de seus vizinhos que pareciam pertencer a outra era. Para arrancar essa máscara de anonimato, ativamos o protocolo Assinatura Povo. Deixamos de lado os cacos de cerâmica. Em vez disso, o Axioma analisou o único registro que não mente: o DNA humano. Carregamos no sistema os genomas completos extraídos de dezenas de restos mortais encontrados nos túmulos ao redor de Stonehenge. O sistema comparou esses genomas com o mapa genético da Europa antiga. O resultado muda para sempre a história da Bretanha. Primeiro, o Axioma analisou os caçadores-coletores que viviam lá antes de qualquer construção. Seu genoma era único, isolado por milênios. Então, cerca de 6.000 anos atrás, acontece algo que o sistema classifica como um evento de substituição total. O genoma antigo desaparece quase completamente. Um novo povo chega à ilha. O marcador genético desse novo povo aponta, sem qualquer dúvida, para a sua origem, a região da Anatólia, na atual Turquia. Eles eram migrantes, pioneiros. E eles trouxeram consigo coisas que a Bretanha nunca tinha visto: a agricultura, o gado domesticado. E, como agora entendemos, um conhecimento inacreditável de engenharia e astronomia. Os construtores de Stonehenge, na verdade, não eram nativos. Eram forasteiros. Mas não do espaço como alguns teorizaram, e sim do outro lado da Europa. Eles chegaram com um plano, mas a genética conta só metade da história. De onde vieram os ancestrais deles? Para saber onde os próprios construtores cresceram, o Axioma fez uma análise de isótopos. A química da água e da comida que você consome na infância deixa uma marca permanente no esmalte dos seus dentes. A proporção de estrôncio e oxigênio é como um passaporte geológico. A análise dos restos mortais mais importantes, os enterrados mais perto das pedras, deu um resultado chocante. Quase nenhuma das figuras-chave era local. O homem enterrado na base de Stonehenge não cresceu ali. Ele cresceu a centenas de quilômetros de distância, nas montanhas do país de Gales, exatamente ao lado das pedreiras de onde vieram as pedras azuis. Outros vieram do norte, das ilhas Orkney, onde existem outros complexos de pedra misteriosos. A imagem que o Axioma desenha é impressionante. Stonehenge estava longe de ser o santuário de uma única tribo. Era um projeto internacional, um ponto de encontro, um lugar de peregrinação para as pessoas mais inteligentes e habilidosas do mundo antigo. Elas vinham de longe para aplicar seu conhecimento e, muitas vezes, para ficar ali para sempre. E a sociedade deles? Aquela imagem de um faraó e seus escravos não se aplica aqui. A análise dos túmulos não mostra nenhuma hierarquia de poder. Não há uma única tumba real cheia de ouro. A maioria foi enterrada com simplicidade, mas com enorme respeito. Os esqueletos não mostram os sinais de trabalho escravo exaustivo. Pelo contrário, muitos ossos têm fraturas graves que foram bem curadas, o que prova um nível altíssimo de cuidado comunitário. O Axioma
modelou essa sociedade. Era uma sociedade de iguais, mas não de idênticos. Uma sociedade construída com base no conhecimento e não no poder. Provavelmente era uma espécie de casta de engenheiros astrônomos, guardiões de tecnologias sagradas, que viviam dedicados a uma única grande obra. O foco deles não era acumular riqueza, era acumular sabedoria. O retrato está pronto. Não são selvagens. É um povo de migrantes intelectuais, cientistas da Idade da Pedra. Eles trouxeram para aquelas terras um conhecimento revolucionário e criaram um centro de peregrinação para os iniciados da Europa. Mas a solução para um mistério apenas abre outro, ainda mais profundo. Por que eles vieram para cá? O que eles procuravam nessa ilha úmida e distante? E para onde eles foram? Porque depois de 1500 anos, sua cultura única desaparece e seu conhecimento parece evaporar. Nós cometemos um erro fundamental. Por milênios, nós olhamos para a obra-prima, mas vimos apenas o seu centro. Nós admiramos o brilhante, mas ignoramos a armação complexa que lhe dava sentido. Nós estudamos Stonehenge como se ele estivesse sozinho. Ele nunca esteve sozinho. Stonehenge, na verdade, não é a obra inteira. É apenas o pináculo, o centro de um mecanismo gigantesco, desenhado sobre dezenas de quilômetros quadrados da planície de Salisbury. Os outros monumentos ao redor não eram fundo, eles eram os componentes. O axioma ativou o protocolo síntese-paisagem. O sistema parou de olhar para a pedra e olhou para o mapa, e as conexões apareceram. Primeiro, a avenida. O caminho de terra de 3 quilômetros que leva à entrada de Stonehenge. Sua linha é perfeitamente alinhada com o nascer do sol no solstício de verão. Sua função não era de uma simples estrada. Era uma passarela processional, um cano de mira para o sol. Depois, a 3 quilômetros de distância, está Durrington Walls, um assentamento gigante cercado por um fosso que incluía outro monumento, o Woodhenge. E aqui, o axioma encontrou a simetria perfeita. Se Stonehenge é o reino da pedra, da permanência e dos mortos, Durrington Walls era o seu espelho. O reino da madeira, do temporário e dos vivos. O rio Avon corre entre os dois. Ele não servia como um obstáculo, ele funcionava como uma fronteira, como um rio mitológico separando os dois mundos. O sistema reconstruiu o ritual. As pessoas se reuniam no mundo dos vivos, em madeira. Elas cruzavam o rio, a fronteira, e entravam na avenida, o caminho de pedra que levava ao mundo dos ancestrais. Eram duas partes da mesma máquina, e abaixo de tudo isso existe o Grande Cursus. Uma estrutura gigante, com 3 quilômetros de comprimento, 1000 anos mais antiga que as próprias pedras. O axioma identificou que ela foi a primeira coisa construída, a grade de coordenadas original, a régua sobre a qual todo o resto foi desenhado. A paisagem inteira é o instrumento, uma placa de circuito gigantesca. Agora temos todas as peças, a engenharia de equilíbrio, a logística impossível dos canais, os pulsos de construção sincronizados com o cosmos, a máquina de transe acústico, o povo de cientistas migrantes e a paisagem ritual. Chegou a hora do protocolo final. Propósito. O axioma sintetizou tudo em um único evento. O cenário provável para esse dia era este. O dia que eles esperaram por décadas, calculado pelo seu computador de pedra. O eclipse total. A máquina da paisagem ganha vida. A procissão começa em Durrington Walls, o mundo dos vivos. Apenas os escolhidos, os guardiões do conhecimento, cruzam o rio Avon. Eles sobem a avenida, focando sua intenção. Eles entram no círculo. O céu se alinha. O sol desaparece. O momento chegou. Ao sinal, os guardiões batem nas pedras azuis. O ar vibra. O círculo de arenito captura o som, o amplifica e o foca nos participantes. As frequências alfa e teta penetram em suas mentes. Seus cérebros se sincronizam com a vibração. Eles não agiam mais como indivíduos. Eles se fundiam em uma única consciência coletiva e sintonizada. Seus corpos estão na Terra, mas suas mentes, unidas pelo transe e impulsionadas pelo momento cósmico, fazem a travessia. Mas para onde? Para falar com quem? Com deuses? Não.
com seus ancestrais. Stonehenge era uma tecnologia de conexão. Era um arquivo, um lugar para guardar consciências. Eles acreditavam que a sabedoria de seus grandes engenheiros e astrônomos não morria. Ela ficava ligada àquele lugar. Naquele momento exato, com a máquina ligada, eles podiam se conectar, fazer perguntas, receber respostas. Absorver o conhecimento. Era assim que eles mantinham sua ciência viva, sem escrita. Como eles passavam o conhecimento de engenharia e astronomia por 75 gerações sem que ele se perdesse. Era a sua biblioteca viva. Isso explica tudo. O esforço titânico, a precisão, as pedras que cantam. Mas se eles eram tão sábios, por que desapareceram? O axioma oferece a resposta final. O que aconteceu não parece ter sido um colapso, mas uma escolha. A civilização deles não acabou destruída. Ela foi substituída. Por volta de 2200 a.C., uma nova tecnologia chegou à Bretanha. Mais barulhenta, mais agressiva, mais sedutora. O bronze. A era da pedra, do conhecimento coletivo, deu lugar à era do metal, da força individual. Por que passar décadas construindo uma máquina para falar com o universo, se você pode forjar uma espada de bronze e tomar o que quer do seu vizinho? A nova mentalidade, focada no poder material, venceu. O conhecimento antigo não morreu de vez. Ele se tornou clandestino. Virou segredo. Virou a base dos mitos que vieram 1000 anos depois. Os druidas, os magos, eram apenas ecos distorcidos de uma grande ciência que o mundo trocou pelo brilho do metal. 5000 anos as pedras esperaram. Hoje, a inteligência artificial nos deixou ouvi-las. E elas nos contaram uma história que não fala de um passado primitivo, e sim de um futuro que perdemos. Uma história sobre outro caminho que a humanidade poderia ter seguido. A investigação está completa. Mas a pergunta que Stonehenge faz agora é para nós. Se você gostou deste relato, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar investigando temas como este. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto nos comentários e saber de que cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.